Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando mais uma lei e hoje nosso convidado especial será a Lei 13.140, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Vamos lá, galera. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Capítulo 1 da Mediação, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 2º. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Inciso 1, imparcialidade do mediador. Inciso 2, isonomia entre as partes. Inciso 3, oralidade. Inciso 4, informalidade. Inciso 5, autonomia da vontade das partes. Inciso 6, busca do consenso. Inciso 7, confidencialidade. Inciso 8, boa-fé. Parágrafo 1º. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Parágrafo 2º. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Artigo 3º. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Parágrafo 1º. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Parágrafo 2º. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Seção 2. Dos mediadores. Subseção 1. Disposições comuns. Artigo 4º. O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. Parágrafo 1º. O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Parágrafo 2º. Aos necessitados será assegurada a gratuidade da mediação. Artigo 5º. Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. Artigo 6º. O mediador fica impedido, pelo prazo de 1 ano, contado no término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 7º. O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais, pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. Artigo 8º. O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público, para os efeitos da legislação penal. Subseção 2. Dos mediadores extrajudiciais. Artigo 9º. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Artigo 10. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Subseção 3. Dos mediadores judiciais. Artigo 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM,
ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Artigo 12. Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Parágrafo 1º. A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao tribunal com jurisdição na área em que pretenda exercer a mediação. Parágrafo 2º. Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento de seus mediadores. Artigo 13. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Seção 3 do Procedimento de Mediação. Subseção 1. Disposições comuns. Artigo 14. No início da primeira reunião de mediação, e sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento. Artigo 15. A requerimento das partes ou do mediador, e com a anuência daquelas, poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito. Artigo 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. Parágrafo 1º. É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes. Parágrafo 2º. A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. Artigo 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de mediação. Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Artigo 18. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência. Artigo 19. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. Artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Subseção 2. Da mediação extrajudicial. Artigo 21. O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Parágrafo único. O convite formulado por uma parte a outra considerar-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data de seu recebimento. Artigo 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo, inciso 1, prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de recebimento do convite. Inciso 2, local da primeira reunião de mediação. Inciso 3, critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação. Inciso 4, penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. Parágrafo 1º. A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no qual constem critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação. Parágrafo 2º. Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação. Inciso 1. Prazo mínimo de 10 dias úteis e prazo máximo de 3 meses, contados a partir do recebimento do convite. Inciso 2. Local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais. Inciso 3. Lista de 5 nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados. A parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores e,
Caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista. Inciso 4. O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para o qual foi convidado. Parágrafo 3º. Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer, voluntariamente, no procedimento de mediação. Artigo 23. Sem previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso ao poder judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito. Subseção 3 da mediação judicial. Artigo 24. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo único. A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 25. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no artigo 5º desta lei. Artigo 26. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as hipóteses previstas nas leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. Parágrafo único. Aos que comprovarem insuficiência de recurso será assegurada assistência pela Defensoria Pública. Artigo 27. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de mediação. Artigo 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes de comum acordo requererem sua prorrogação. Parágrafo único. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. Artigo 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei nº 13.140, que trata sobre a mediação. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário aí embaixo, galera. Até a próxima, um forte abraço e tchau!